Queridos, eu ainda tenho uma breve palavra para ministrar, mesmo porque eu tenho que orar pelos irmãos. Já estive ministrando uma palavra no início, então isso me coloca a responsabilidade de não ser demorado nessa outra ministração. Mas quero deixar uma palavra no teu coração, que está lá no livro de Juízes, no capítulo 8, fala de Gideão. Gideão ficou muito conhecido e famoso como um dos juízes, na época dos juízes, porque ele venceu com 300 homens, um exército de 120 mil homens. Gideão nos ensina que com Deus os impossíveis podem se tornar possíveis. E não tem lógica, irmãos. Como que alguém vence um exército de 120 mil homens com 300 homens? E na época o exército de Israel tinha 32 mil homens. O Senhor falou: ó, Gideão, é o seguinte, é muita gente, o povo vai começar a achar que eles conseguiram essa vitória com as suas próprias mãos. Então manda os covardes embora. 22 mil covardes, irmãos. Tinha muito covarde nesse exército, hein? 22 mil foram embora por medo, por covardia, porque Deus não luta ao lado de covardes. Então não seja covarde, né? Não deixe o medo ser maior do que a sua fé. Ter medo não é pecado. Pecado é você se deixar dominar pelo medo. No tempo da pandemia e da Covid-19, a gente pôde ver isso. Teve gente que teve medo e teve gente que teve pavor. Teve gente que parecia tartaruga no casco, né? Não tirava a cabeça para fora nem para tomar ar, né? E pegou Covid dentro de casa. Eu quase rachei de rir, né? Porque, irmãos, quando tem que pegar, pega. Não tem essa, né? Então, não estou dizendo para você ser displicente, descuidado. Se a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Mas teve gente que ficou excessivamente, né, com medo da doença. Isso atrapalhou a fé de muita gente. E aqui, irmãos, no capítulo 8 de Juízes, versículo 1 diz assim: então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E consideraram com ele fortemente. Em outras versões, talvez diga assim, que contenderam, né, com ele fortemente. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zibe. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens, e que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trabalharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Amém, igreja? Esse texto aqui, ele relata um momento pós-vitória sobre os midianitas. Momento quando Gideão já havia vencido os midianitas com os 300 homens, mas sobraram os reis. Ele precisava capturar os reis, Zeba e Salmuna. E a palavra de Deus diz que ele com os 300 homens foram ao encalço desses reis.
Só que no meio do caminho houve uma contenda entre a tribo de Efraim com Gideão, porque a tribo de Efraim, que fazia parte das 12 tribos de Israel, ela não foi chamada para fazer parte do exército que lutou contra os midianitas. E eles ficaram, vamos dizer assim, irados com Gideão, se levantaram contra Gideão, falaram mal de Gideão, trataram Gideão com aspereza, trataram Gideão mal, com palavras duras. Só que Gideão foi sábio, né? E mais adiante, depois que essa discussão, essa contenda acaba, ele continua perseguindo. Ele tinha um alvo, ele tinha que ter uma vitória plena e total. Isso só aconteceria quando aqueles 2 reis morressem. Então ele tinha um alvo, ele tinha um foco, ele tinha algo para alcançar. E no meio do caminho, a fome, o cansaço bateu, e ele parou em Sucote. E lá em Sucote ele pediu aos moradores de Sucote pão para o seu exército. E os líderes de Sucote disseram: não vamos dar pão para vocês, não vamos dar pão. Gideão falou: muito bem, quando nós capturarmos os reis, eu vou voltar aqui, e aí eu pisarei vocês como se pisa o capim e o abrolho no deserto. Aí ele foi para Penuel. Chegando em Penuel, aí ele falou: bom, agora quem sabe o povo vai dar pão para nós. Chegando lá, o pessoal de Penuel falou: não vamos dar pão para vocês, vocês não vão comer pão aqui, que não é padaria, né? Pode seguir o seu caminho. Cansados, com fome, depois de terem ouvido vários nãos, mas ainda perseguindo o alvo, ainda caminhando e ainda indo adiante. Eles não pararam, eles não desistiram. E lá na frente, se os irmãos lerem todo o texto, os irmãos vão ver que Gideão com seu exército alcançou o objetivo. Salmona e Ziba, eles estavam com 15.000 soldados, Gideão estava com 300 soldados. Mesmo assim, cansados, com fome, decepcionados com os nãos da vida, porque às vezes a vida vai dizer não para você, às vezes no teu caminho vai ter um não, e você vai ter que prosseguir apesar do não que você recebeu. Mas eles alcançaram a vitória. E o que o Senhor mandou eu dizer para você aqui nessa noite? Que eu e você, a exemplo de Gideão, nós podemos avançar e conquistar com Deus. Nós podemos avançar e conquistar com Deus. Primeiro, quando a gente sabe resolver os nossos conflitos dentro da nossa casa, porque a vitória que você vai ter lá fora, ela começa dentro da sua casa, ela começa lá no meio da sua família, no meio do ambiente familiar. Como é que você quer ter vitória lá fora se você está perdendo batalha dentro de casa? Para que ele pudesse ter as vitórias que ele precisava ter lá fora, ele precisou ajustar as coisas dentro de casa. Porque, irmãos, os efraimitas, ou o pessoal da tribo de Efraim, eles eram irmãos, mas estavam brigando. Sim ou não, irmãos? Irmão briga, irmãos? Briga ou não briga, irmãos? Não deveria, mas muitas vezes briga. Às vezes irmãos de família, de sangue, brigam. Eu faço parte de uma família, mais ligada à família do meu pai, falecido já, partiu esse ano. Eram 14 irmãos, mas como brigavam. Tinha um irmão do meu pai que eles não podiam se ver, um queria matar o outro. Brigavam. E não precisava ter motivo.
Eles arrumavam um motivo. Não precisava ter um motivo sério. Um motivo bobo já era motivo para brigar. Esse irmão do meu pai, ele quebrou uma garrafa e com o gargalo da garrafa ele tentou cortar o pescoço do meu pai. E meu pai segurando ele pelo pescoço, os dois foram para o hospital. Irmãos de sangue brigam. Se irmão de sangue briga, imagina irmão de igreja. Irmã Ana até deu uma risadinha ali. Ai! Né? Irmãos, as coisas para dar certo lá fora tem que primeiro dar certo aqui dentro. Tem muito crente que não vence seus inimigos fora de casa porque está perdendo batalha dentro de casa, porque não conserta os relacionamentos que estão quebrados. Relacionamentos quebrados precisam ser consertados. Primeira coisa que o Senhor me incomoda no meu coração nessa noite, a falar com os irmãos que estão aqui nessa noite, porque eu não conheço a realidade da casa de vocês, mas Jesus conhece. Ele sabe o que acontece dentro dos seus lares, dentro das suas casas. Ele sabe se muitas vezes o marido e a esposa estão em pé de guerra. Ele sabe se muitas vezes um está magoado com o outro, mas não tem coragem de falar. Porque muitas vezes existem pessoas que guardam as coisas para dentro. Sim ou não, irmãos? Tem pessoas que quando elas são feridas, elas de imediato elas já rebatem, já põem tudo para fora. Quando duas pessoas são assim, elas batem em boca tudo, mas elas se resolvem. Às vezes até os vizinhos participam, né? Porque a barulheira é grande. Mas tem lares em que um fala e o outro quieta. Só que aquele que quieta muitas vezes é pior do que aquele que fala, porque guarda. E aquilo fica guardado no coração, aquilo fica ali remoendo. E a pessoa ela vai demonstrando para dentro. Aí vai ficando aquela pessoa triste. Ou quando não fica triste, começa a aparecer doença, dores nas pernas, dores nas costas. Porque, irmãos, problemas mal resolvidos, até a ciência diz que dá até reumatismo. Sabia disso? Mágoas guardadas adoecem o corpo, porque primeiro adoece a alma. Os efraimitas estavam irados com Gideão, porque estavam se sentindo desvalorizados. Quem aqui em algum momento já se sentiu desvalorizado diante de alguém que considera? Às vezes a gente não percebe, mas a gente pode fazer com que alguém se sinta desvalorizado. Às vezes por uma falta de reconhecimento, às vezes por uma palavra que a gente colocou de forma errada, às vezes por ter esquecido uma data importante que precisava ser lembrada, né? Mulher é muito perspicaz para guardar data, homem não guarda nada, né? Mulher guarda tudo. Mulher é detalhista. Se ela vai no salão de beleza, ela tira um cabelinho aqui de cima, ela chega e quer que o marido descobre que ela tirou um cabelinho, né, aqui da sobrancelha. Que é assim, né? É o jeito de ser de cada um. E o que aconteceu? Gideão, ele percebeu isso. Gideão, ele percebeu que a tribo de Efraim queria ser elogiada. E o que ele fez? Ele elogiou. Ele disse: os rabiscos de Efraim não são melhores do que a casa de Abiezer, ou seja, a casa da minha tribo, do meu pai. Ou seja, vocês estão acima de nós. Vocês já tiveram a oportunidade de capturar 2 reis dos midianitas, então vocês merecem reconhecimento. O que aconteceu ali, irmãos? A Bíblia diz que ao ouvirem essas palavras, os efraimitas deixaram a ira de lado.
Tudo acabou ali naquele momento. O espírito da contenda foi mandado embora. Teve que pegar a sua mala e ir embora. Por quê? Porque tinha um crente sábio naquela casa. Pergunta para o seu irmão: tem gente sábia na sua casa? Tinha um crente sábio ali. Tinha um crente sábio que sabia que um elogio pode ser o suficiente para acabar com uma contenda. Um reconhecimento pode ser suficiente para destruir um espírito contencioso. Irmãos, muitas vezes nós precisamos entender que para avançar e conquistar com Deus, começa dentro da nossa casa. Maridos e mulheres, é tempo de brigar, marido e mulher nos dias de hoje. É muito fácil de entender. Por quê? Porque vivemos debaixo de uma pressão constante, e nós temos que vigiar os nossos casamentos. Sim, eu sou casado, minha esposa está numa outra igreja hoje, participando de um culto de mulheres lá no Cerradinho. Daqui a pouco eu vou ter que atravessar Campo Grande para ir lá buscar ela. Mas, irmãos, diálogo é importante, conversar é importante. Se um está com a cara um pouco mais fechada, você não pode ficar esperando o Espírito Santo revelar para você. Às vezes você tem que chegar lá e perguntar: o que foi? Geralmente o marido faz assim: o que eu fiz? Já começa assim, né? Às vezes não é com você, às vezes é uma outra situação, mas tem que perguntar. Os maridos mais jovens, hoje não tem muito marido muito jovem aqui, acho que só o Gabriel e mais Gabriel Jorge, será? Tem que ter mais jovem, né? Mas os mais jovens têm que vigiar a fidelidade no seu casamento. Por que, irmãos? Porque hoje em dia é muito fácil o homem ceder à tentação, né? Ceder à tentação. É muito fácil você hoje trair, ser infiel no seu relacionamento conjugal. Só que nós temos que entender que nós casamos com Jesus e com a nossa mulher e acabou. Amém, igreja? Amém, igreja? Aquele amém que sai assim meio, né, exprimido, mas tem que sair. Tem que sair, irmãos. Nós temos que honrar o matrimônio. Diz a palavra de Deus, Hebreus 13:4: seja o leito matrimonial sem mácula, seja o casamento acima de tudo, exaltado acima de tudo, e o leito matrimonial sem mácula, ou imaculado, né? Então hoje nós precisamos entender que, se nós estivermos bem dentro de casa, é muito mais fácil conquistar as coisas aqui fora. Agora, se as coisas não estão bem dentro de casa, você pode ter certeza, aqui fora você vai começar a ter derrotas. Então Gideão, ele não poderia prosseguir, ele não poderia ir atrás daqueles reis sem antes sentar, sem antes resolver as coisas com a tribo de Efraim, para depois sair com a consciência tranquila, em paz. Quem estava bravo comigo não está mais, quem está chateado comigo, quem estava chateado comigo não está mais, quem estava contra mim agora está do meu lado. Então agora eu vou ter vitória. Vou ter vitória. Eu posso avançar, você pode avançar, e nós podemos conquistar com Jesus. Amém, igreja? Nós podemos avançar e conquistar. Segundo, nós podemos avançar e conquistar com Deus quando eu consigo passar pelas situações de cansaço e desânimo, sem desistir. Sabe qual é o grande desafio teu, irmão? Nesse tempo, vencer o teu cansaço, vencer o teu desânimo e não desistir. Não desistir de ser crente, não desistir de estar na presença de Deus, não desistir daquilo que enche o teu coração na presença de Deus, não desistir de orar, não desistir de ler a Bíblia, não desistir de estar na igreja. Porque tem muita gente, irmãos, que está desistindo de todas essas coisas porque o cansaço, porque o desânimo. Ah, pastor, mas é o cansaço. Ah, pastor, mas é o desânimo. Irmão,
Cansado e desanimado, Gideão prosseguiu. Cansado e desanimado, ele tinha um alvo. Ele não poderia perder de vista aquele alvo que ele tinha que alcançar. E no caminho teve cansaço, no caminho teve desânimo. Eu quero dizer para você, querido, não vai ser diferente com você nem comigo. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde o diabo trabalha 24 horas para te cansar. O diabo trabalha 24 horas para te desanimar. Mas cabe a você se levantar em Deus e prosseguir. Tem muita gente que está cansado ou cansada de perdoar a mesma pessoa pelos mesmos erros. Pastor, eu estou cansado, porque já é a 30ª vez. Continua. Uma hora a ficha cai, uma hora Deus faz a obra, mas não se canse. Todos nós estamos sendo trabalhados, todos nós estamos sendo moldados, todos nós estamos, irmãos, na olaria de Deus. Amém? Fala para o seu irmão, você está na olaria, irmão. Olaria, para quem não sabe, é o lugar onde se faz vaso de barro. E vaso de barro, ele muitas vezes quebra nas mãos do oleiro. Só que o oleiro, ele não pega o vaso quebrado e joga fora. Ele pega e começa a trabalhar nele de novo, para fazer um vaso novo. Então eu quero dizer para você, querido, muitas vezes eu e você somos quebrados pelas dificuldades da vida. Eu e você muitas vezes somos quebrados pelos sofrimentos da vida. Eu e você muitas vezes somos quebrados pelas contendas, pelas discórdias, pelos desentendimentos que nós muitas vezes acabamos tendo com pessoas. Às vezes nós somos quebrados pelos problemas financeiros da nossa vida, e a gente fica quebrado, literalmente quebrado. Mas eu quero dizer para você, querido, quebrado do jeito que for, ainda estamos nas mãos de Deus. Quebrados, mas nas mãos de Deus. Quebrados, mas o Senhor não joga fora. Ele disse: você está quebrado, mas eu ainda estou te segurando e vou refazer. Vou fazer de novo. Nós temos que vencer o nosso desânimo. Nós temos que vencer o nosso cansaço. Porque às vezes a gente é tentado a esgotar, a gente é tentado a cansar. Não existe super crente, irmãos. Quem acha que é super crente vai ficar no meio do caminho, porque a gente só consegue ser forte quando a gente reconhece que é fraco e precisa da força daquele que tem todo o poder. A gente só é forte quando reconhece que é fraco e precisa se humilhar diante de Deus. A gente só é forte quando a gente reconhece que precisa se dobrar, ou dobrar os nossos joelhos diante daquele que verdadeiramente é forte. O crente que se dobra diante de Deus, ele vai ficar em pé diante do pecado. Mas o crente que não se dobra diante de Deus, ele vai cair diante do pecado. Ele vai se dobrar diante do pecado. Por quê? Porque ele está buscando vencer o pecado nas suas próprias forças. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: não brinca com o pecado, não brinca com o diabo, porque ele e você é mais fraco que o diabo. Você é mais fraco que o pecado na sua vida natural. Agora, quando você está cheio da presença de Deus, não tem diabo e nem pecado que te derruba. Mas por quê? Porque a força não é a sua, é a força de Deus em você. Porque nós, irmãos, na nossa humanidade, nós somos fracos. Sim ou não, irmãos? Eu sou pastor aqui desde 2004, 18, fazer as contas aí, 18 anos. Eu não sou forte, irmãos, eu sou fraco, mas eu ainda estou em pé, porque eu me dobro diante daquele que é forte. Eu não permito que o orgulho entre no meu coração.
Eu não permito que aquele pensamento de achar que eu sou alguma coisa entre na minha vida. Eu tenho consciência de quem eu sou. É como o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E o apóstolo Paulo ainda diz assim: aquele que cuida, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Essa palavra é para mim, e essa palavra é para você. Aquele que pensa estar em pé, não é nem aquele que está em pé, é aquele que pensa que está. Cuide para que não caia. Irmãos, todos nós precisamos renovar as nossas forças. E sabe quem é que vai fazer as suas forças sabe quem é que vai ser o renovador das suas forças? Jesus. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis, o que, irmãos? Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando você chega diante do Mestre, com todo o seu cansaço, com toda a sua opressão, com toda a sua carga, e você chega diante dele e diz: Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou cansada, Senhor, eu estou sobrecarregado, eu estou sobrecarregada, Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor vem com a sua mão de poder e remove o seu fardo, remove o seu cansaço, e diz: filha, filho, receba força, receba poder, receba refrigério, receba agora. E aí você começa a andar de novo, porque é Ele que renova, é Ele que fortalece, é Ele que coloca em nós a força para vencer. Por isso o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem que manteve o apóstolo Paulo em pé? Cristo. Quem que vai manter você em pé? Cristo. Mas você precisa reconhecer que, apesar do seu cansaço, você precisa prosseguir. Não deixe o seu cansaço, não deixe o seu desânimo ser maior do que a sua fé. Estou cansada, mas eu tenho fé, e a minha fé me diz que eu tenho que prosseguir. Prossiga. Cansado ou cansada, prossiga, porque lá na frente tem uma vitória te esperando. Amém? Lá na frente tem uma vitória esperando por você. Eu posso avançar e conquistar com Deus à medida que eu venço as decepções que eu sofro com as pessoas que podiam me ajudar e não me ajudaram. Irmãos, a palavra de Deus diz que Gideão chegou em Sucote, Penuel, e o que ele pediu para aquelas pessoas? Pão para comer. E o que eles fizeram? Negaram pão. Irmãos, eu acho que a coisa mais feia que tem é você negar comida para alguém, né? Se a pessoa me pede comida, dinheiro eu tenho algumas restrições às vezes em dar. Às vezes dou, às vezes não. Mas comida, se alguém chegar para mim e falar: ó, pode comprar um salgado para mim? Você pode. Já cansei de fazer isso na cidade, irmãos. Mas a pessoa chega e fala: o senhor pode, às vezes na frente de um restaurante, você pode comprar um marmitex? Vou lá e compro um marmitex para a pessoa. Comida a gente não pode negar, né? Mas eles negaram pão para Gideão e seus soldados. Mas Gideão teve que prosseguir, mesmo decepcionado, mesmo triste, mesmo se sentindo traído por aquelas pessoas, ele teve que prosseguir. E eu quero dizer para você, querido, você tem que prosseguir, independente do erro ou dos acertos das pessoas, que muitas vezes você vai querer se apoiar ou buscar nelas uma ajuda e não vai receber. Você vai ter que prosseguir, você vai ter que avançar. Às vezes você vai ter que deixar de lado e prosseguir. Eu não sei se você nessa noite está decepcionado com alguém, se você buscou em alguém uma ajuda, um apoio e não recebeu. Isso
bloqueou você por dentro. O Senhor está dizendo para você: deixa isso de lado, perdoa, siga em frente, porque às vezes as frustrações, as decepções, elas vêm para provar a nossa capacidade de persistir diante dos problemas, diante das dificuldades. Então eu quero dizer para você: prossiga, porque Deus é contigo. As pessoas, elas podem te decepcionar, Jesus nunca te decepcionará. Amém? Deus nunca vai decepcionar você. As pessoas podem te deixar no meio do caminho, as pessoas podem fechar as mãos para você, as pessoas podem te negar as coisas que você precisa, porém o Senhor abrirá a mão, Ele entregará para você o pão, Ele abrirá para você o seu bom tesouro, Ele derramará sobre você a provisão e a providência na hora que você precisar. Então as pessoas falham, Deus jamais. Amém, igreja? Amém, igreja? Em último lugar, você pode avançar e conquistar com Deus quando você luta crendo que o Senhor te dará a vitória. Amém? Em quem você está esperando a vitória aqui? Quem está esperando em Deus? Então você vai receber a vitória. É tempo de nós esperarmos no Senhor, irmãos. Tem um texto lá no livro do profeta Jeremias que diz assim: maldito o homem que confia no homem, ou que espera no homem. Irmãos, porque o homem ele é falho, o homem ele é imperfeito. Uma frase que me chamou a atenção aqui, quando no capítulo 8, Gideão ele sai de Sucote, e ele diz assim: então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne como com os espinhos do deserto. Ele diz: quando o Senhor me der a vitória. Ou seja, ele estava crendo que Deus lhe daria a vitória. Quando eu e você enfrentarmos as nossas lutas, nós temos que crer assim: quando o Senhor me der a vitória, quando o Senhor me der a vitória, porque é nele que eu estou esperando. A minha vitória vem do Senhor. A minha vitória tem um responsável. O responsável é o Senhor. É Ele quem me dará a vitória. Então eu quero nessa noite deixar essa palavra no seu coração. Você pode avançar, você pode conquistar com Deus, se você acreditar que o Senhor é quem vai te dar a vitória. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Quero que você se coloque em pé. Aqueles que têm dificuldades, problemas, saiam do seu lugar, venha aqui à frente. Eu vou orar por você. Está com dores, está com problemas, está com dificuldades que precisam ser resolvidas, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu vou orar por você, eu vou ungir a sua vida.